Câmara é notícia. Bom dia, hoje é sexta-feira, 25 de março de 2022. Começa agora o Jornal Câmara é Notícia e estes são os destaques de hoje. Câmara aprova em primeiro turno proposta que quebra monopólio estatal na produção de radioisótopos. Governo e oposição concordam que precisa haver uma revisão na política de preço dos combustíveis. Câmara participa da Hora do Planeta neste sábado. Luzes apagadas por uma hora para lembrar combate às mudanças climáticas. Seminário relembra na Câmara o Holocausto e tenta combater sua banalização. A Câmara dos Deputados aprovou em primeiro turno a proposta que quebra no país o monopólio estatal na produção de radioisótopos, que são substâncias usadas contra o câncer. O repórter Antônio Vital acompanhou a votação e tem os detalhes. O plenário da Câmara aprovou em primeiro turno proposta de emenda à Constituição do Senado que quebra o monopólio estatal e permite a fabricação de radioisótopos de uso médico pela iniciativa privada. Radioisótopos são substâncias que emitem radiação e, por isso, são usadas como componentes dos radiofármacos, empregados no diagnóstico e no tratamento de diversas doenças, principalmente o câncer. Hoje, os radioisótopos de média e longa duração são produzidos com exclusividade pelo Instituto de Pesquisas Energéticas e Nucleares, o IPEN, e pelo Instituto de Energia Nuclear, o IEN, órgãos ligados à Comissão Nacional de Energia Nuclear. E a produção por empresas privadas só é permitida no caso de radiofármacos de curta duração, que têm efeito por menos de 2 horas. Os radioisótopos de curta duração são usados principalmente no diagnóstico de doenças, já que liberam baixa quantidade de radiação, perdem seu efeito rapidamente e são eliminados pelo organismo. É o caso do iodo 131, usado na detecção de câncer de tireoide. Os de média e longa duração são utilizados principalmente no tratamento de doenças. A PEC que acaba com o monopólio estatal na produção dos radioisótopos de média e longa duração foi aprovada pelo Senado em 2010. Na Câmara, a proposta passou por uma comissão especial no ano passado. Em plenário, a quebra do monopólio foi criticada pela oposição. O deputado Alexandre Padilha, do PT de São Paulo, disse que a permissão para que as empresas privadas atuem no setor vai inviabilizar o IPEN, que há 40 anos fornece o produto no país, produção que só foi interrompida no ano passado por falta de recursos orçamentários. Uma instituição que nunca faltou com a saúde do nosso país. A única vez que teve paralisação da produção pelo IPEN foi no ano passado, quando o governo federal cortou os recursos, não fez o crédito orçamentário no período adequado, teve que parar a produção para que fosse aprovado o crédito orçamentário. Independente, nunca tinha faltado e agora pode receber essa facada de morte, que é uma ideia absurda do governo de abrir esse setor, o setor privado. O relator da comissão especial que analisou a proposta, deputado general Peternelli, do União de São Paulo, defendeu a entrada da iniciativa privada na produção de radioisótopos. Ele destacou que especialistas alertaram nos debates da comissão que a produção atual não é suficiente para a demanda do país. Toda a produção do IPEN, hoje é um monopólio, só ele pode fabricar, não atende às necessidades brasileiras. O Brasil utiliza 1/3 per capita do que a Argentina, nossa vizinha, utiliza em termos de medicina nuclear. É uma oportunidade para poder decidir favoravelmente a que outros setores da nossa indústria possam também executar essa atividade. Já a deputada Jandira Fegali, do PCdoB do Rio de Janeiro, apontou que a privatização do setor vai provocar aumento do preço dos produtos. Nós queremos sim tratar as neoplasias, queremos tratar todas as doenças que necessitam de radiofarmácia, de diagnóstico precoce de radioisótopo, mas essa PEC vai triplicar o preço desses insumos em saúde, porque vai quebrar o monopólio, o IPEN vai perder a sua possibilidade de sustentação. Mas a maioria do plenário concordou com a quebra do monopólio. Para a deputada Adriana Ventura, do Novo de São Paulo, a permissão para que a iniciativa privada produza radioisótopos mais potentes vai permitir avanços na pesquisa e na eficiência. A gente considera que seja importante afastar o monopólio da União para ganhar eficiência, para ganhar modernização e para permitir com que a gente avance na pesquisa e no uso médico. Eu queria deixar claro aqui também que a União
continua como poder concedente, que dá concessão para a produção, e continua com o poder de fiscalização estatal. Apesar de aprovada em primeiro turno, a PEC que permite a entrada de empresas privadas na produção de radioisótopos ainda pode ser modificada. Isso porque o plenário precisa votar 3 destaques que alteram o texto. Depois disso, a proposta ainda precisa ser aprovada em segundo turno. Da Rádio Câmara de Brasília, Antônio Vital. Agora 7h35. Plataforma Desperdiçômetro de Energia é lançada na Câmara, uma forma de pressão pela aprovação de mudanças no mercado de energia brasileiro. O repórter Silvério Rios tem os detalhes. O Movimento pela Portabilidade da Conta de Luz lançou na Câmara dos Deputados o projeto Desperdiçômetro. A plataforma vai acompanhar o desperdício gerado pelas empresas brasileiras por não fazerem parte do mercado livre de energia. A iniciativa é da Clark, uma startup do setor, com apoio do deputado Felipe Rigoni, do União do Espírito Santo, e da Associação Brasileira dos Comercializadores de Energia, a Abracel. O desperdiçômetro é um estudo que calcula em dinheiro o prejuízo causado pelo sistema atual de distribuição de energia. Desde 2003 até agora, o desperdício está em 114 bilhões de reais. Para o deputado Felipe Rigoni, a abertura do mercado livre para todos pode representar uma redução significativa na conta do consumidor. No total, até 2035, a conta bate os 210 bilhões de reais de economia. É muito dinheiro, e especialmente num momento como esse, que a inflação está subindo, o preço de tudo está subindo, só a instalação do mercado livre de energia para todos os consumidores vai significar uma redução de cerca de 15% na conta de energia do consumidor comum, que é muita coisa. Pelo mercado livre de energia, o consumidor pode escolher o fornecedor da energia que vai consumir sem ficar preso a uma distribuidora. Ou seja, o usuário tem a possibilidade de negociar o preço, optar por uma fonte renovável e determinar a quantidade que quer comprar. Além disso, não há cobrança extra de bandeiras tarifárias. Atualmente, esse mercado está restrito apenas a grandes consumidores. A Câmara dos Deputados analisa projeto já aprovado no Senado que cria novas regras para o setor elétrico e amplia o acesso ao mercado livre de energia elétrica para todos os consumidores brasileiros, inclusive os residenciais. O presidente da Abracel, Rodrigo Ferreira, acredita que a aprovação do projeto deve trazer grandes mudanças para o mercado e o consumidor final de energia. Isso é uma grande revolução, porque permitirá ao consumidor adquirir de forma livre energia de qualquer comercializadora varejista apta a vender energia. Hoje, no Brasil, nós já temos 50 comercializadoras varejistas, temos mais de 400 comercializadoras de energia, mas varejistas nós temos mais de 50 comercializadoras que brigarão pela conta do consumidor, brigarão para oferecer produtos no menor preço para que o consumidor possa ver na sua conta de luz uma redução significativa na compra de energia. De acordo com a proposta em análise na Câmara, a migração do mercado cativo para o livre pode acontecer em até 42 meses após a lei entrar em vigor. E os consumidores residenciais vão comprar energia de agentes varejistas, que devem oferecer aos clientes pacotes de forma semelhante à que acontece com a telefonia celular. O projeto ainda permite a oferta de tarifas diferenciadas por horário e serviço pré-pago. Da Rádio Câmara de Brasília, Silvério Rios. Com propostas divergentes, governo e oposição concordam que precisa haver uma revisão na política de preço dos combustíveis. O repórter José Carlos Oliveira tem mais detalhes. A Câmara dos Deputados analisa várias propostas de estabilização dos preços dos combustíveis e do gás de cozinha. Algumas estão em regime de urgência, prontas para votação no plenário. Há deputados governistas e da oposição que concordam em mudanças na atual política de paridade internacional, que mantém os preços dos combustíveis muito atrelados às variações do câmbio e a eventos externos, como a guerra entre Rússia e Ucrânia. No entanto, há divergências quanto ao modelo substituto. Em debate na Rádio Câmara, a vice-líder da oposição, deputada Fernanda Melchiona, do PSOL do Rio Grande do Sul, detalhou os efeitos esperados em caso de aprovação da proposta apresentada pela bancada do partido. O preço dos combustíveis afeta todo o povo brasileiro. Tem um efeito cascata com os preços dos insumos, sobretudo os alimentos, já que a nossa malha de escoamento é basicamente rodoviária. Nós temos um modelo, que é um modelo escandaloso, que é a política de preço com a paridade internacional, que é feito conforme
conforme as oscilações do valor do barril do petróleo como um commodity internacional. O pessoal propõe a volta do cálculo anterior, o preço da extração, mais a inflação do período. Pelo nosso cálculo, hoje o litro estaria R$ 4,30, mais ou menos. Uma proposta semelhante da deputada Gleice Hoffmann, do PT do Paraná, estabelece que a política de preços da Petrobras deve ter como parâmetros os custos internos, as cotações do mercado internacional e a redução da volatilidade econômica. O vice-líder do governo, o deputado José Medeiros, do PL do Mato Grosso, afirmou que por várias décadas a Petrobras sobreviveu economicamente sem atrelar seus preços ao mercado internacional. Medeiros também criticou o atual impacto da empresa no Tesouro Nacional, sem contrapartidas para a população. É urgente a necessidade de rever essa política de preço e, quem sabe, até algo mais forte. Você não pode conceber que você tenha uma chamada estatal que, no momento em que ela dá prejuízo, o prejuízo é todo nosso. E no momento que ela dá lucro, o ganho é todo dos acionistas. Então, se for assim, vamos privatizar ela logo e aí o mercado se regula, né? Agora, não dá para o Estado ficar de babá dos acionistas. Ou se estatize de vez, ou então se privatize de vez. Mas essa meia bomba aí tá uma bomba para o consumidor. De acordo com dados da Agência Nacional de Petróleo, houve alta de 29,8% no preço médio do litro da gasolina e 55,8% no diesel nos últimos 12 meses. A alta acumulada no botijão de gás ficou em torno de 30%. Enquanto o valor médio no metro cúbico de gás natural veicular teve alta de 46% no mesmo período. O deputado Beto Rosado, do PP do Rio Grande do Norte, propôs nova fórmula matemática para reajuste trimestral de gasolina, óleo diesel e gás de cozinha. Segundo o parlamentar, a fórmula garante maior previsibilidade ao mercado e permite redução do valor dos derivados básicos do petróleo em momentos de baixa do preço do barril no mercado internacional. Entre os projetos de lei prontos para votação no plenário da Câmara, também estão as propostas de fixação do preço do gás de cozinha em 4% sobre o salário mínimo e de criação da Política Nacional de Redução dos Preços de Gás de Cozinha para uso residencial por consumidores de baixa renda. Neste mês, entrou em vigor a lei complementar que tenta reduzir o preço final dos combustíveis para o consumidor por meio de mudanças tributárias, sobretudo em relação ao ICMS, cobrado pelos estados, e ao PIS/COFINS, que são tributos federais. A nova lei surgiu de proposta original do deputado Emanuel Pinheiro Neto, do PTB do Mato Grosso. Da Rádio Câmara de Brasília, José Carlos Oliveira. Agora 7h43, a gente vai para um rápido intervalo e a gente volta já já. Câmara é notícia. Rádio Câmara, a sintonia dos vários talentos. Agora, as suas manhãs de domingo têm muito mais informação. A partir das 10 horas, Salão Verde, o espaço do meio ambiente, a sustentabilidade e a dinâmica do planeta e da natureza. Às 10h30, Mulheres de Palavra. As questões de gênero que afetam os direitos e as oportunidades das mulheres. 11 horas, Fator de Risco, com informações e dicas de saúde. E às 11h30, 15 minutos de cidadania, os direitos e os deveres do cidadão em debate. Domingo, na Rádio Câmara, a sintonia da informação. Eleições. A escolha é sua. A eleição vai acontecer no dia 2 de outubro, mas não espere até lá para saber se você está em dia com a Justiça Eleitoral. Quem não votou nem justificou a ausência em eleições passadas pode ter que pagar uma multa para regularizar sua situação. Após a terceira falha consecutiva, você perde o direito de votar. Acesse o site tse.jus.br ou o aplicativo e-Título e verifique sua situação. Não fique de fora da eleição. Uma campanha da Rádio Câmara. Aplauso. Um encontro com a sensibilidade artística. Os bastidores da música brasileira a cada entrevista. Os novos talentos, as novas ideias, as novas tendências da música popular brasileira e o resgate da história da música nacional. Aplauso. Todos os sábados, às 11 da manhã. Horário alternativo, terça, 0 hora. Rádio Câmara, a sintonia das várias trilhas.
Câmara é notícia. A Câmara dos Deputados participa da Hora do Planeta neste sábado, dia 26. Por 1 hora, as luzes serão apagadas para lembrar a importância de ações de combate às mudanças climáticas. Cidadãos de todo o planeta são incentivados a participar também, como informa a repórter Silvia Munhato. A Câmara dos Deputados participa da Hora do Planeta, movimento ambiental global pelo clima, coordenado pela ONG WWF. Este ano a ação acontecerá neste sábado, dia 26, das 20h30 às 21h30. O pedido é para que todos apaguem as luzes no período. O evento acontece desde 2007 e a Câmara tem participado todos os anos. Tonight, ensure our resolve to shape a nature-positive future. Join us on March 26th at 8:30 p.m. for Earth Hour. Earth Hour. Earth Hour. Earth Hour. And together, shape the future of our one and shared home. Em 2021, segundo o WWF, 192 países participaram da ação e no Brasil, 35 monumentos em 15 cidades tiveram as luzes desligadas. O objetivo é conscientizar a sociedade a respeito das ameaças ao meio ambiente e os impactos na biodiversidade e na vida de todos. O deputado Alessandro Molon, do PSB do Rio de Janeiro, coordenador da Frente Parlamentar Ambientalista, comentou a participação da Câmara. A Hora do Planeta é uma iniciativa muito importante para conscientizar o mundo todo da gravidade da emergência climática, do aquecimento global e da importância da transição energética em todos os países. Nós aqui no Parlamento Brasileiro estamos apresentando e apoiando iniciativas legislativas que apontam nessa direção. Mas isso não é suficiente para o Brasil combater adequadamente o aquecimento global. São necessárias outras iniciativas também, como, por exemplo, reduzir drasticamente até acabar com o desmatamento no Brasil. Neste dia 26, a partir das 5h30 da tarde, as redes sociais do WWF vão transmitir seminários e outros eventos de mobilização até o horário de 20h30, quando as luzes devem ser apagadas por 1 hora. Da Rádio Câmara de Brasília, Silvia Munhato. Deputados discutem propostas para melhorar políticas públicas de saúde mental entre os jovens brasileiros. A repórter Carla Alessandra tem os detalhes. Representantes do grupo de trabalho que discute os problemas psicológicos enfrentados pelos jovens brasileiros se reuniram com a ministra da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos, Damares Alves. A reunião, explicou a coordenadora do GT, deputado Lisiane Bayer, do PSB do Rio Grande do Sul, faz parte de um ciclo de debates com o Poder Executivo para melhorar as políticas públicas de proteção aos jovens com problemas psicológicos. A intenção principal dessa reunião com o Ministério hoje e com os demais ministérios que estaremos visitando nos próximos dias é fazer essa interlocução do Poder Legislativo com o Poder Executivo. Aquilo que o governo hoje, através da sua legislação, tem aplicado e aquilo que sente ainda como necessidade de legislações que venham amparar esse trabalho ou que venham fortalecer o trabalho lá na ponta. A relatora do GT, deputada Jaqueline Cassol, do PP de Rondônia, destacou que o cuidado com a saúde psicológica se tornou ainda mais importante depois do início da pandemia de Covid-19, que aumentou os casos de ansiedade e depressão. Para Jaqueline Cassol, além de fazer com que as políticas públicas sejam eficientes, é preciso trabalhar para que os problemas de saúde mental sejam tratados da mesma maneira que outros problemas de saúde. Tem que quebrar esse tabu de falar de saúde mental. Hoje as pessoas ainda têm, embora nós tenhamos avançado nesse sentido, mas quando fala da saúde mental, tem pessoas que têm resistência de procurar um psicólogo, principalmente um psiquiatra, porque tem aquela concepção antiga de que muitas vezes você procurar um psiquiatra é porque a pessoa estava louca. E não é isso. Criado em 2021, um grupo de trabalho destinado a estudar o aumento de suicídio, automutilação e problemas psicológicos entre os jovens é composto por 15 deputados. Da Rádio Câmara de Brasília, Carla Alessandra. Agora 7h50, debatedores reforçam a importância de combate a discursos nazistas e de ódio. O tema foi discutido em seminário na Câmara sobre a banalização do Holocausto. O evento foi organizado pela Confederação Israelita do Brasil com apoio do Congresso. O repórter Luiz Cláudio Canuto acompanhou e tem os detalhes. O Poder Legislativo hoje é ainda mais importante para garantir, por meio da lei,
a proteção aos direitos fundamentais contra o ódio e a intolerância. Esta é a afirmação do coordenador-geral do Museu do Holocausto de Curitiba, Carlos Reis, que participou com outros convidados do seminário na Câmara sobre banalização do Holocausto e o discurso de ódio. O evento foi organizado pela CONIB, Confederação Israelita do Brasil, com apoio do Congresso Nacional. A partir do momento que temas como o Holocausto, o nazismo saem dos rodapés dos livros de história e passam a frequentar os debates públicos, iniciativas como essa são fundamentais para ajudar também a discutir políticas que possam ser úteis para combater o ódio, a intolerância, o antissemitismo. E eu tenho a convicção de que nunca foi tão importante falar sobre isso como tem sido nesses últimos tempos. O coordenador do Museu do Holocausto de Curitiba citou o projeto que criminaliza a negação, promoção, depreciação ou trivialização do Holocausto judeu, com pena prevista de reclusão de 2 a 5 anos e multa. A proposta aguarda a avaliação da Comissão de Constituição e Justiça. O Holocausto foi o genocídio ou assassinato em massa de milhões de judeus durante a Segunda Guerra Mundial. A proposta altera a Lei do Racismo, de 89. A lei foi citada por outro participante do seminário, o ministro do Superior Tribunal de Justiça, Joel Ilan Paciornik. O Brasil tem um conjunto legislativo relativamente bom. O Brasil aderiu a vários tratados internacionais sobre combate à discriminação. Nós temos uma lei específica também que pune os crimes decorrentes de preconceito de raça, mas há ainda coisas a melhorar. Eu acho que a legislação ela pode ser melhorada, pode ser aperfeiçoada, e justamente desse tipo de evento é que surge um debate sólido e consistente para que essas mudanças possam ser propostas às casas legislativas. Mesmo com a legislação atual, na opinião do deputado Marcel Van Hatten, do Novo do Rio Grande do Sul, é importante manter acesa a possibilidade de avanços. Nós temos uma Constituição que muito bem define quais são os valores que nós como nação defendemos. E os parlamentares precisam manter-se fiéis àquilo que defenderam quando juraram defender a Constituição e continuar nessa senda durante seus mandatos. Por isso, a manutenção desse debate deve ser constante. O secretário adjunto da OAB, Ordem dos Advogados do Brasil, Alberto Toron, chama a atenção para o fato de estarmos em ano eleitoral. No momento em que o Brasil vive uma polarização política, no qual irrompem manifestações neonazistas, manifestações autoritárias de toda sorte, é importante que a sociedade civil se articule com o parlamento, com outros organismos, como por exemplo a Ordem dos Advogados do Brasil, para que juntos nós possamos fazer um movimento de conscientização, erguermos um muro contra o autoritarismo, erguermos uma barricada contra esses movimentos neonazistas. Eu sempre digo que a liberdade de expressão é algo fundamental para a sociedade, mas não menos importante é nós percebermos que não dá para ter tolerância com a intolerância. A importância de educar as atuais gerações sobre a história daquele período foi ressaltada pela diretora do Memorial às Vítimas do Holocausto, do Rio de Janeiro, Sofia Débora Levi. Ela lembrou que cidades como Porto Alegre, Natal e Rio de Janeiro já incluíram a matéria no currículo do 9º ano. De seus alunos, a coordenadora educacional do Memorial da Imigração Judaica e do Holocausto de São Paulo, professora Sarita Mutinich, ouviu uma preocupação: o futuro da memória. Quando eles falaram essa frase, o futuro da memória, aí a memória ela tomou uma proporção tão grande, porque a gente tem os sobreviventes do Holocausto que contam a sua memória, mas eles, daqui a pouquinho, eles já não estão mais aqui. A importância dessa memória não é exclusiva para as vítimas que Hitler elencou como raças inferiores e quis simplesmente exterminar. Essa memória, ela é base para nós nos tornarmos seres humanos melhores.
O seminário Discurso de Ódio e a Banalização do Holocausto, organizada pela Confederação Israelita do Brasil, com apoio do Congresso Nacional, contou com a participação de representantes do Itamaraty e de entidades como o Instituto Auschwitz para a Paz e Reconciliação e outras que deram apoio institucional, como o Memorial às Vítimas do Holocausto do Rio de Janeiro, o Memorial da Imigração Judaica e do Holocausto de São Paulo, o Museu do Holocausto de Curitiba e o Grupo Parlamentar Brasil-Israel. Da Rádio Câmara de Brasília, Luiz Cláudio Canuto. Agora 7h55, termina aqui o Câmara é Notícia. Apresentação de Tércia Guimarães com trabalhos técnicos de Antônio Soares. Edição de Marcelo Larcher e Ana Raquel Macedo. Diretor executivo de Comunicação e Mídias Digitais, Luiz Otávio Veríssimo. Secretário de Comunicação, deputado Acácio Favacho. Secretário de Mídias Digitais, deputado Alex Santana. Sugestões, críticas e comentários podem ser enviados para o nosso e-mail radio@câmara.leg.br ou também para o WhatsApp da Rádio Câmara pelo número 61 99978 9080. Fique agora com o painel eletrônico na apresentação do jornalista Márcio Aquiles Sardi. Bom dia para você, ótimo final de semana, até segunda. Câmara é notícia.